Graça e paz. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Senhor Deus, nesse momento eu quero colocar diante da tua presença a minha vida e a vida destas pessoas que estão me ouvindo agora. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Que o Senhor possa nesse momento abastecer a nossa alma com o teu Espírito. Que o teu Espírito, que é Deus verdadeiro, que o teu Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, possa, de uma forma especial, oxigenar essa palavra no nosso coração, a fim de que possamos crer nas suas Escrituras, a fim de que possamos crer no teu santo Evangelho. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fernando é um eletricista de aproximadamente uns 39 anos. Ele recebe uma ligação do seu Antônio, um senhor de idade que, em um certo momento da vida, precisou dos serviços de elétrica de Fernando. E aí, Fernando, como tá, meu querido? Ô, sou Antônio, estou bem, graças a Deus. Fala comigo. Ô, Fernando, é o seguinte, eu comprei uma casa muito velha, rapaz. Tô precisando alugar essa casa, só que essa casa tá com um problema na parte elétrica e é você mesmo que vai resolver essa parada pra mim. Aí o Fernando vira pro seu Antônio e fala: ô, seu Antônio, tô à disposição, pode ser amanhã por volta das 7, não 6, né? Você gosta que chega cedo, né? O senhor acorda cedo. 6 horas você chega aí, eu vou ter que fazer uma viagem, vou deixar a chave da casa com você e você instala um painel elétrico lá. Dá um jeito naquela casa. Você é bom nisso, Fernando, você é bom nisso. Resolve lá pra mim e depois a gente vê o que acontece. No outro dia, o Fernando acorda, 5 da manhã, pega o ônibus lotado, chega naquela casa antiga, com aqueles tijolinhos refratários, aquela massa que fica soltando areia. E o seu Antônio está na porta com a sua Hilux, com a chave na mão. Ei, Fernando, atrasou, né? Toma aqui a chave da casa. É o seguinte, instala lá o painel elétrico. Escolhe o melhor lugar da casa para você instalar o painel elétrico e resolve essas questões aí para mim. Eu vou alugar essa casa e Deus abençoe a sua vida. Tchau, fui. Aí o Fernando pega aquela chave, entra dentro da casa. Olha aquela casa com aquela fiação toda esquisita. Analisa bem e olha, eu vou colocar o quadro de energia nesta parede. Pega a taiadeira, marreta, começa a quebrar. Pá, 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 pá. Começa a bater, aí voa massa para tudo quanto é lado, areia. De repente, Fernando bate e um som oco vai lá no ouvido dele. E ele pensa, poxa, essa parede desses tijolos fortes, esses tijolos antigos, não pode fazer esse barulho oco, não. Não, tem um trem errado nessa parede. Aí ele começa a bater no cantinho, e vai achando algo estranho. A parede está oca. Ele bate mais um pouco. De repente, ele acerta o ponteiro e uma luz radiante ilumina a cara, a face de Fernando. Fernando fica assim, maravilhado com o brilho daquela luz. E ele bate, quebra a parede. E ele encontra barras de ouro dentro da parede. E na hora que ele pega aquelas barras de ouro,
aquelas barras de ouro antigas. Está escrito 1941 nas barras de ouro. É tanto ouro, mas tanto ouro, que aquelas barras de ouro deixaria Fernando rico. Rico pelo resto da vida. Fernando pensa, peraí, seu Antônio sabe dessas barras? Seu Antônio deve ter comprado essa casa de alguém, dos filhos de alguém que morreu e que era uma pessoa. Aí a cabeça do Fernando vai a milhão. Ele pega a massa. Seu Antônio já é um velho que tá com a vida ganha. Vou fechar essa parede aqui. Marca um xizinho naquele lugar. Instala o quadro elétrico. Entrega as chaves pro seu Antônio no final da tarde. Chega em casa. Olha pro lado, olha pro outro. Tem uma sopa diante dele. Ele mexe a sopa. E a esposa diz para ele: e aí, meu amor, tá gostoso a sopa? E aí, meu bem, como tá a sopa? Ô amor, gostou da sopa? Ele acorda. Na cabeça do Fernando é assim: como que eu vou fazer para comprar aquela casa? Como que eu vou fazer para comprar aquele campo? Aquilo ali da minha vida. Ele fica louco, fascinado. Ele só pensa nisso. No outro dia ele acorda de manhã, não fala nada com a esposa, não fala nada com os filhos. Ele vai pro banco, ele olha se ele tem um empréstimo e ele liga pro seu Antônio. Ô, seu Antônio, e aí, gostou do quadro de energia? Ô, rapaz, gostei, tá funcionando. Em breve vou alugar essa casa. Cara, gostei da casa. Quer me vender essa casa não, seu Antônio? Quanto você pagou nessa casa, seu Antônio? Ô, Fernando, comprei essa casa aí de uma família que recebeu esse de herança, me vendeu a preço de banana, acho que foi 100 mil, coisa assim, coisa de 100 mil. Rapaz, me vende, te paga uma grana aí, você vai ganhar algo. Ué, negócios são negócios, velho. Quanto você quer pagar na casa? 150 tá bom pra você? 150 tá fechado. Opa, você aceitou muito fácil. 170, beleza, 170 eu pago. Opa! Como assim, Fernando? Tá com a grana, né? Então vamos fazer o seguinte, 200 contos você leva a casa. Beleza, seu Antônio. Eu compro a casa por 200 contos. Que dia que tu me pagas? Até no final da semana eu consigo esse tiro pra você. Beleza, obrigado. Desliga o telefone e ele vai embora. E ele só pensa nisso. Ele acorda de manhã, vai no banco, ele pega as ferramentas e vende, ele pega as economias, ele pede dinheiro emprestado para a esposa, ele pede dinheiro emprestado para os filhos, ele pede dinheiro emprestado para o pai, para a mãe, para o ex-patrão dele. Ô, seu Tadeu, lembra aquele serviço que eu fiz para você? Ficou bom? Ficou maravilhoso. Aqui, me empresta um dinheiro, estou precisando de um dinheiro, preciso de um dinheiro. A cabeça de Fernando tá a mil. Porque o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra o campo. Essa historinha que eu contei para você aqui era uma parábola, uma história da literatura judaica da época de Jesus. Acontecia isso na realidade, historicamente, e essa história era muito comum nas parábolas, nos textos literários do judaísmo. Porque os reis daquela época, na época de Abraão, Isaac, Jacó, quando os reis iam lutar nas guerras, havia pequenas guerras entre pequenas fazendas por causa de territórios. Lembra aquela história de Abraão, que ele lutou contra 5 reis? Então, ou seja, os conflitos aconteciam constantemente. E os reis pegavam parte da sua riqueza e escondia em vasos de barro, em jarros de barro. Colocava um pano ali e enterrava num lugar e ia para a guerra. Se ele morresse,
O rei conquistador conquistava só o reino dele, mas não levava o tesouro. Essa história é uma história comum na literatura, que Jesus contou e que eu estou contando para você aqui, para que você entenda isso e que você entenda o valor do reino de Deus. Imagina como foram os últimos dias de Fernando para conseguir o dinheiro a fim de comprar a casa do seu Antônio, que tinha um tesouro que o seu Antônio não sabia que estava lá. A cabeça de Fernando só ficava no tesouro. A cabeça de Fernando só pensava no campo, na casa. E todos os planos e projetos de Fernando consistiam em: eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso vender as coisas que eu tenho, eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho para comprar aquele imóvel. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é o campo. Jesus Cristo é o tesouro que está escondido no campo. E quando você ouve o Evangelho, você percebe que ele é perfeito, ele é maravilhoso, o Evangelho é sublime, o Evangelho é uma história que é um final feliz para a nossa história. A história do Jesus que foi à cruz, que morreu para nos salvar dos nossos pecados. E quando você descobre que essa história do Evangelho, que essa boa nova que é o Evangelho, é a realidade, você abre mão de tudo o que você tem na sua vida e passa a viver a sua vida em prol do Evangelho e do Jesus do Evangelho, do reino e do tesouro do reino e do rei do reino, a saber, Jesus Cristo. Quando Jesus entra na nossa vida, ele reordena tudo. Tudo. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, todo o nosso movimento vai na direção de Jesus. Como Fernando desesperado para comprar o terreno, como Fernando desesperado para comprar aquela casa, a gente fica desesperado por Jesus. A gente fica enamorado por Jesus. A gente fica apaixonado por Jesus. Apaixonado. Paixão é o mesmo que ser atraído por. Estar apaixonado é estar atraído por algo. E a nossa alma se enamora da alma de Cristo. O nosso ser se apaixona pelo ser de Cristo. O nosso interior se endoida de alegria para alcançar Jesus Cristo. Uma pessoa que teve uma história, que nasceu lá em Belém, que viveu em Nazaré, que fugiu para o Egito com seus pais, que foi um bebezinho, que chorou, que mamou no peito de Maria, que fez caquinha e os pais limparam, que fez pirraça, que sorriu, que gritou, que esperneou, que sofreu, que trabalhou como um carpinteiro 8 horas, 10 horas, 12 horas durante o dia, no sol rachando, que teve as mãos repletas de calo, que teve os seus dedos furados com o prego, e que no dia da sua morte teve as suas mãos e os seus pés cravados em uma cruz. A gente fica atraído por ele. Todo o nosso pensamento é para ele.
Preciso encontrar a Cristo. Preciso fazer uma oração agora que agrade a Cristo. Preciso confessar os meus pecados para Cristo. Preciso encontrar um espaço nessa vidinha maluca e desgraçada do celular para Cristo. Preciso encontrar Ele em algum momento da minha vida, fechando os olhos diante dessa multidão, na hora do almoço, erguendo meu rosto para Ele, levantando as minhas mãos, suspirando, desejando, almejando uma pessoa, Jesus Cristo, que é um tesouro, que assim como o tesouro escondido lá na casa do seu Antônio, que o Fernando eletricista encontrou, mudaria a vida e o futuro de Fernando para sempre. O Jesus da nossa alma, que nos redime, muda a nossa vida para sempre. A pergunta hoje, dessa mensagem aqui, é essa. Você encontrou um tesouro escondido no campo? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, que eu e você, achou e escondeu. Achou e escondeu porque não é nosso ainda. E pelo gozo do campo, olha a palavra que está escrita aqui, ó, e pelo gozo dele, pelo gozo do tesouro, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você vai e abandona todos os seus pecados. Você vai e abandona toda a sua vaidade. Vender tudo o que tem é parar de pecar. Vender tudo o que tem é abandonar essa amante que você tem aí. Vender tudo o que tem é perdoar as pessoas que te ofendeu. É liberar perdão para as pessoas que te ofendeu. Vender tudo o que tem é ter um coração completamente perdoador, liberador. Você fez algo de errado comigo? Eu te perdoo. Vender tudo o que tem é abrir mão de si mesmo, abrir mão da sua opinião, abrir mão do seu conhecimento, abrir mão das suas inúmeras faculdades, abrir mão dos seus inúmeros doutorados, abrir mão da experiência que você tem nessa área de trabalho e colocar tudo nas mãos de Jesus e deixar Jesus ser o que Ele é, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Deixar Jesus ser o tesouro da sua vida, o único tesouro da sua vida. Mas Israel, eu tenho uma moeda, minha esposa, não é o tesouro. O tesouro é Cristo. Eu tenho uma moeda, meus filhos, não é o tesouro é Cristo. Eu tenho uma moeda, meu emprego, minha carreira, minha vida. Isso são moedas diante do tesouro que é Cristo. Que você possa ficar com essa palavra. Que você se perca tentando encontrar o amor de Cristo. Que você fique louco como o Fernando, que a esposa dele nem compreendia ele mais. E o louco, desesperado, vendendo as ferramentas, vendendo tudo que tem. Claro que é uma analogia, uma metáfora, abrindo mão de tudo, de todo o seu ser, a fim de encontrar a Cristo e agradar a Cristo, porque Ele é o tesouro escondido no campo. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.